Bom dia. Estamos voltando aqui com o artigo 5º da Constituição, dos Direitos e Garantias Fundamentais. E acontece que ontem, eu fui gravar esse conteúdo e um problema técnico, que já não é a primeira vez que acontece, e a live caiu. Eu tive a impressão de que eu ainda estava no ar, mas não estava mais, e o vídeo saiu com menos de 1 minuto. Foi um troço bem tosco. Eu não sei por que isso aconteceu. Então, nós vamos ter que retomar do zero. E para evitar esse tipo de problema, eu não sei se é choque entre o Edge e o Chrome, a Microsoft é complicada com relação a isso. Então, eu vou tentar fazer de 5 em 5, pelo menos por enquanto, até eu descobrir por que acontece esse problema e se esse problema vai continuar. Porque se continuar, eu vou acabar tendo que começar a gravar vídeos e depois subir, para não ficar dependendo da boa vontade aí das questões técnicas, que estão acontecendo e eu não sei por que razão. Na última transmissão, a gente falou sobre os primeiros 4 artigos da Constituição, Princípios fundamentais, fundamentos, objetivos, princípio da separação dos poderes e princípios que regem a Federação Brasileira, na República Federativa do Brasil, nas relações internacionais. E, dando seguimento, nós temos o artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. E ele diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, já temos que ter atenção a 2 coisas. Uma é que já existe um julgado do STF garantindo esses direitos e garantias e deveres também, individuais, não só aos estrangeiros residentes, mas aos estrangeiros que estejam de passagem por aqui. Por exemplo, uma família de norte-americanos que está de férias aqui, ou pessoas de qualquer outro país que estejam de passagem. Então, as garantias constitucionais do artigo 5º, elas também cobrem esse tipo de pessoa, um brasileiro que tanto o brasileiro nato, como o brasileiro naturalizado, como o estrangeiro que reside aqui, e, além disso, o estrangeiro que esteja de passagem. Então, é mais uma garantia estendida a um determinado grupo de pessoas que, originalmente, na Constituição, não estava coberto por esses direitos e garantias. Vale destacar também nesse artigo 5º, logo no caput, na cabeça, os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, certo? Então, tudo que a gente vai ver depois tem mais ou menos relação com isso. São 78 incisos, se eu não me engano. Vamos ver só 5 agora, por questões de eu não fazer um vídeo longo e também por eu estar testando se vai voltar a acontecer algum problema. Então, eu prefiro me precaver e abordar esses 5 incisos e todo dia a gente pega mais 5, ou então aumenta um pouquinho para 8, para 10, e rapidinho a gente termina o artigo 5º e passa para a parte de organização do Estado. Provavelmente eu não vou falar, eu vou olhar de novo o edital, mas se eu for falar de nacionalidade e de assuntos que estão entre direitos e garantias e organização do Estado, eu vou deixar para falar depois, porque o artigo 5º e a Constituição, a partir do artigo 37, são os conteúdos que mais caem. E como a gente não sabe quando vai ser a prova, quando vai sair o edital, pode ser a qualquer momento, eu prefiro dar prioridade para o que é mais importante, até porque eu sempre recomendo que você tenha o seu material. Então, você vai pegar o seu material e estudar. O que não tiver aqui, você vai olhar no seu material, e o que está aqui também está no seu material. Eu já repeti isso. Esse é um guia de estudos meu, que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu uso um pouco do meu material, uso a lei seca, que eu baixo. É mais ou menos assim que eu estudo, E é mais ou menos assim que eu consegui aprovação em mais de um concurso público
e atualmente sou servidor público. Então, eu estou compartilhando isso com vocês. Então, lembrando que vale destacar esses direitos: a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós vamos falar sobre cada um deles ao longo do artigo 5º, isso vai levar mais de uma transmissão, certo? Assim, uma coisa mais que vale ressaltar também é que os direitos fundamentais, eles não têm só como titulares as pessoas físicas, né? Seres humanos, brasileiros ou estrangeiros, como nós estávamos falando. Diz também respeito a pessoas jurídicas. Então, por exemplo, quando a gente falar de indenização ao dano moral, à honra e à imagem, isso pode valer para pessoas jurídicas também, para empresas, correto? Pode acontecer de alguma empresa sentir, né? Claro, o direito à vida não vai ser garantido a uma empresa, mas o direito à liberdade de livre iniciativa, né? O direito à imagem, a manutenção da boa reputação da empresa, né? E uma eventual indenização por danos materiais e morais estão cobertos pelo artigo 5º da Constituição. Isso já é uma decisão do STF, tá? Ele tratou disso, né? Tanto dessa questão dos residentes no país, os estrangeiros não residentes, melhor dizendo, e também que os direitos e garantias são estendidos às pessoas jurídicas. Outra coisa interessante que o STF decidiu foi que os estrangeiros residentes no país também fazem jus a determinados benefícios da assistência social, como é o caso do BPC-LOAS, né, que o pessoal costuma chamar de LOAS, mas o nome correto é BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. LOAS é o nome da lei que concede esse benefício, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a depender, né, existe um estrangeiro, está morando aqui, está em situação de extrema pobreza, cumpre os requisitos lá de renda, de baixa renda, ou de idade, ou de portador de deficiência. Isso são regras da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que não nos interessam, mas existe uma regra, uma normativa para conceder esse benefício. Se o estrangeiro residente fizer jus, estiver enquadrado nos requisitos da norma, ele vai poder receber esse benefício, né? Seguindo no que diz respeito ao direito à vida, né, tem algumas coisas interessantes, né? Eu já tinha falado em outro vídeo, em outra transmissão, a respeito da proibição do aborto, né? E o aborto é proibido no Brasil, né? Embora haja uma guerra aí cultural, né, de uma parte de pessoas tentando liberar, legalizar o aborto, regulamentar, e outra parte totalmente contrária. Por enquanto, e acho que por um bom tempo ele ainda vai ser proibido, e talvez isso não mude nunca. Mas o fato é que, se uma mulher for vítima de estupro ou gravidez de feto anencéfalo, nesse sentido, com toda a regulamentação que você tem que seguir, o direito à vida vai ser mitigado, porque, nesse caso, trata-se de duas situações atípicas, extremas. Então, a mulher foi vítima de estupro, engravidou dentro do regulamento, da lei que regula esse tipo de hipótese, né, do mundo fático, né? A mulher vai ter direito a praticar o aborto, né, dentro de todas as condições lá de saúde, com médico, sendo orientada por profissionais da saúde, e também a mulher que engravidou e que constatou lá, através de exames, que ela está grávida de um feto anencéfalo. Então, o STF mitigou o direito à vida nesse sentido, considerando que, apesar do feto possuir o tecido e as células e tudo, ele não possui uma vida, vamos dizer assim, uma atividade cerebral. E, por conta disso, ele, ainda que biologicamente vivo, né, ele iria morrer, falecer logo ao nascer. Então, abriu-se essa exceção. Isso é uma decisão, veja bem, não foi feita, não é uma lei do Congresso Nacional, mas foi um precedente criado por um Supremo Tribunal Federal.
certo? E isso passou a ter força de lei, passou a vincular, certo, os profissionais da saúde e todas as pessoas ligadas a esse tipo de situação, certo? E o STF entendeu, então, que essa decisão não ofende o direito à vida nem o direito da dignidade da pessoa humana. Também decidiu que as pesquisas com células-troncos, né, embrionárias, também não ferem o direito à vida, tampouco o direito à dignidade da pessoa humana. Eu estou falando isso tudo porque isso cai em prova, tá? Essas decisões do STF costumam cair em prova. Eu vou ser sincero que numa prova para técnico é pouco provável cair, mas pode cair. Então, vale a pena a gente abordar e vale a pena você também se informar. E pegando isso que você está me ouvindo aqui falar e me assistindo, você vai reforçar lendo o seu material, porque todo bom material vai ter essas decisões, seja lá qual for o curso, tá? Não é o curso A, só o curso A ou o curso B que tem, não. Todo bom curso que se preze vai trazer esses julgados do STF com relação ao artigo 5º, com relação ao direito à vida, porque é um tema sensível e isso cai muito em concurso, tá bom? Vamos seguindo, então, no artigo 5º ainda. O inciso 1º vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. São iguais em direitos e obrigações. Trata-se do princípio da isonomia. Da mesma forma que o direito à vida, né, o princípio da igualdade, ele também vai poder ser mitigado, certo? Por exemplo, nas ações afirmativas, né? Então, nas ações afirmativas, por exemplo, nós temos uma situação em que, no concurso público, por exemplo, né, esse movimento começou há mais ou menos 15 anos atrás, na Universidade de Brasília, e hoje praticamente todo concurso público tem exceções, sabe? Ainda não é uma coisa nacionalizada, mas já é federalizada. Concursos federais todos garantem cotas para pretos, pardos e pobres, e pessoas com deficiência. Então, isso é uma mitigação do princípio da igualdade. Por quê? Não é uma igualdade formal, aquela que está na lei. Todos são iguais perante a lei, mas é uma igualdade material, já que esse grupo, por determinadas razões, nasceu ou se tornou prejudicado, né, a partir o cara foi vítima de um acidente, perdeu os movimentos das pernas. Então, ele passou a estar em uma situação de desigualdade, certo? Então, ele tem direito a essa ação afirmativa, que são as cotas em Enem, concurso público, e outros tipos de cotas que possam vir a existir e que já existem, né, e que eu não me recordo agora. Outro exemplo é a questão da pessoa negra. Sem entrar no mérito da questão e sem dar a minha opinião, o que ficou consolidado foi que essas pessoas, pelos seus ancestrais, pelos seus, né, antecedentes, né, nesse mundo, terem passado por um período de aproximadamente 300 anos de escravidão, essas pessoas ficaram para trás, sofreram preconceitos ao longo de décadas, séculos, e por conta disso elas fazem jus a essa ação afirmativa, tá? A essa igualdade material, que pode se manifestar por meio de cotas e pode se manifestar por meio de outras ações sociais, de outras políticas públicas, né? Que não cabe aqui tratar, porque aí realmente eu estaria abrindo demais o leque e são coisas que não vão cair em prova. E o mais importante, não, mas outra coisa muito importante do princípio da igualdade é lembrar que ele tem duas vertentes, tá? A igualdade na lei, que diz respeito a quem está legislando, ou seja, em nível federal, ao Congresso Nacional, no estado do Rio de Janeiro, que é o nosso objetivo principal, a Assembleia Legislativa, a igualdade destinada ao legislador, ele tem que assegurar isso na lei. E a igualdade perante a lei, que é destinada aos operadores do direito, aos aplicadores do direito, que aí são juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados públicos e advogados privados, certo? Então, existem as duas vertentes, igualdade na lei e igualdade perante a lei, né? Igualdade na lei, igualdade de quem cria a lei. Igualdade perante a lei, igualdade de quem aplica a lei, certo? Seguindo, eu separei aqui um julgado interessante do STF que vale a pena ler, tá? Eu tenho vários outros, mas eu vou ler só esse aqui. O legislador constituinte não se restringirá apenas
a proclamar solenemente a igualdade de todos diante da lei. Ele teria buscado emprestar a máxima concreção a esse importante postulado para assegurar a igualdade material, acabei de me referir a ela, a todos os brasileiros e estrangeiros que viveriam no país, consideradas as diferenças existentes por motivos naturais, culturais, econômicos, sociais ou até mesmo acidentais. No caso da pessoa, por exemplo, com deficiência, vitimada por um acidente. É um exemplo, né? Além disso, atentaria especialmente para a desequiparação entre os distintos grupos sociais. Asseverou-se que, para efetivar a igualdade material, o Estado poderia lançar mão de políticas, né, políticas públicas, no caso, de cunho universalista, a abranger número indeterminado de indivíduos mediante ações de natureza estrutural. Isso se chama engenharia social, tá? Ou de ações afirmativas, a atingir grupos sociais determinados por meio de atribuição de certas vantagens por tempo limitado para permitir a suplantação de desigualdades ocasionadas por situações históricas particulares. É óbvio que os tribunais superiores sempre redigem de uma maneira muito truncada, muito pouco clara, mas aqui ele tentou explicar o porquê de existirem ações afirmativas, o porquê do princípio da igualdade ter sido desdobrado em formal e material, e por que determinados grupos podem receber certos privilégios em detrimento de outros. Tá? Essa é mais ou menos a súmula, né, do que esse julgado quis dizer. Embora enfim, eu acho lamentável a redação do STF, porque ela é inacessível a um cidadão comum. Poderia haver claro, não vai escrever que nem um jovem, um adolescente escreve no WhatsApp, mas também não precisa complicar tanto, né? E aí nós temos vários julgados, tá? Busque no seu material, dê uma olhada nisso e vamos para o inciso 2, senão a gente não acaba nunca. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, certo? Isso é o princípio da legalidade, certo? E também ele possui duas vertentes, tá? A gente tem o princípio da legalidade em um sentido amplo, que inclui a Constituição, leis, regulamentos, né, normas secundárias, portarias, resoluções, etc., e possui o princípio da reserva legal. Alguns artigos da Constituição, alguns incisos de alguns artigos, vão exigir lei em sentido formal, lei que tenha que passar pelo Congresso Nacional ou pela respectiva Casa Legislativa, né, para que aquele direito, né, seja efetivado e a pessoa passe a contar com aquele direito, o cidadão em geral passe a contar com aquele direito. Tem aqui até um comentário, né, que baseado no José Afonso da Silva, né, que se refere a isso, né? O princípio da reserva legal é evidenciado quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei. Decretos autônomos, por exemplo, poderia ser medidas provisórias, tá? Decretos autônomos nós vamos falar na parte do executivo, tá? Que é uma prerrogativa do presidente. Medidas provisórias também. São atos que, embora em princípio não pareçam leis, são leis sim, tá? São prerrogativas do presidente da República. E, seguindo, para não correr o risco de problemas técnicos, eu estou preocupado com isso, então vou começar a fazer isso aí, vou reduzir, enxugar mais. O inciso 3º, vou parar nele por aqui, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Baseado nisso, a gente tem, por exemplo, tá, uma súmula que cai muito, uma súmula vinculante do STF, que é a número 11, que diz: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, um sujeito está preso, está sendo processado,
só se justifica algemá-lo nesses casos. Em caso de resistência, ele está se debatendo lá e quer correr, fuga, né? Ou receio de fuga, quando é um cara muito perigoso, ou quando também é um cara muito perigoso e põe em risco, é um psicopata, um serial killer que matou já 50 pessoas, 50 mulheres, então esse cara vai ser algemado por precaução. Mas em casos normais, um cara pacato, ainda que ele tenha cometido sérios crimes, não se justifica ele ser algemado e os agentes de segurança pública, enfim, e ligados à justiça que algemarem essa pessoa ainda correm risco de sofrerem sanções na esfera penal, administrativa, né? E civil também, né? Com indenização por danos morais, por exemplo. Vamos logo para o quarto, rapidamente. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós vamos parar por aqui e a partir do próximo vídeo eu vou comentar o inciso 4º, tá? Eu vou deixar isso marcado aqui. E aí a gente segue e tenta ir pelo menos ao 10 ou ao 15, né? Vamos ver como é que vai, se vai haver algum problema nessa gravação de agora, tá? Eu estou um pouco apressado, tal, porque eu estou preocupado com isso, porque ontem eu perdi mais de 1 hora com esse problema, e isso é muito desagradável. E eu ainda não tenho recursos para gravar o vídeo e postar depois, né? Para ter esse backup, né? Eu sou dependente dos mecanismos aqui do YouTube. Então, vamos parar no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Nós vamos comentá-lo e seguir no artigo 5º da Constituição no próximo vídeo, tá bom? Bom dia a todos aí e a gente se vê em breve.